Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Como sempre trazendo novidades e muita informação para você que nos acompanha, hoje, o assunto de hoje é o programa Mesa Brasil, Sesc une combate à fome, sustentabilidade e também ação social. Tudo isso você vai saber aqui através do Entrevistas DPE. Então vamos conhecer de perto o Mesa Brasil Sesc, um dos maiores programas de combate à fome e ao desperdício de alimentos do país. E que aqui em Roraima atua há mais de 2 décadas, levando solidariedade, dignidade e a segurança alimentar de milhares de pessoas. Nós conversamos hoje com a Aline Matos, gerente da assistência do Sesc Roraima, e também com a Maria Clara, nutricionista. Sejam bem-vindas ao Entrevistas DPE. Obrigada, boa tarde. Então, primeiramente, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para estar vindo aqui passar essas informações para quem nos acompanha. Estar bem informado sempre é muito bom. Mas, primeiramente, Aline, o que o programa Mesa Brasil e também como é que ele funciona aqui em Roraima? Aqui em Roraima, ele é um programa de assistência social, né, que para combater o desperdício e a fome, promovendo a segurança alimentar e nutricional. Muito bom. E qual é o principal objetivo do Mesa Brasil? Ele vai além da doação de alimentos? Ele vai. A gente tem projetos que a gente desenvolve ao longo do ano, né? Com oficinas, com capacitações, com atendimento nutricional. Faz parte da nossa equipe a nossa nutricionista Maria Clara, que ela vai falar um pouquinho mais sobre essa parte nutricional, sobre a parte do aproveitamento. Maravilha! Sim. Conta pra gente. Para completar o que a Aline falou, o Sesc Mesa Brasil é uma rede nacional de solidariedade, né? Então está presente em todos os estados do Brasil, sendo a maior rede de bancos de alimento privado da América Latina. Então, aqui em Roraima só o Mesa funciona como banco de alimento, não tem nenhum outro. E ele é essa rede de segurança alimentar que promove tanto o apoio social quanto a segurança alimentar. Então, a gente trabalha o combate ao desperdício, o combate à fome na segurança alimentar, e a gente tem a geração de renda, a cidadania na ação social, que é o apoio social que a gente chama. Certo. E que tipos de alimentos aí são arrecadados, né? E como é que o Sesc garante que cheguem a quem realmente precisa? Então, nós somos o banco de alimento. Um banco de alimento, ele recebe alimentos de doadores e ele distribui para entidades sociais. No caso do Sesc Mesa Brasil, nós recebemos esses alimentos de empresas e passamos diretamente para as entidades sociais. Então, o Mesa Brasil ele não entrega para a pessoa física. Ele atende entidades sociais que são cadastradas com a gente por meio de um edital, bem criterioso, para a gente ter esse conhecimento de que se essa entidade se alinha com o nosso interesse, que é levar além do alimento e também as ações sociais e a geração de renda. E a gente recebe esses alimentos de supermercados daqui da capital, a gente recebe pelo PA da Conab, Programa de Aquisição de Alimentos, então, do governo federal. A gente tem esses parceiros e a gente tem esse banco de alimentos. Então, a gente recebe essa doação que é armazenada lá no Mesa Brasil e a gente faz essa distribuição. A gente tem um caminhão, então a gente pode tanto levar para essas instituições essa mercadoria, quanto elas podem ir lá no nosso banco de alimentos retirar. E assim funciona a nossa logística diária, com muita demanda, muito fluxo, Isso. E a gente vai trabalhando. Isso, hoje nós temos 13 doadores, né, Maria Clara? E a gente atende 39 instituições. Como é que as instituições elas podem se cadastrar para receber doações do Mesa Brasil? A gente tem um edital, ele é lançado todo ano, ele é anual. Um edital, por quê foi feito esse edital? Porque a gente precisava ter critérios justamente para que a gente pudesse assegurar que essa doação, esse trabalho que o Sesc faz, está indo para o lugar certo. Então, a gente tem esse edital que as instituições sociais se inscrevem, elas têm que ter um perfil. Né, o edital. Elas têm que ter um perfil que a gente busca, ou seja uma entidade que realize efetivamente ações socioeducativas. O Mesa Brasil ele não faz parceria com instituições que fazem assistencialismo, ou seja, receber para doar e só doar. O nosso interesse é fazer parcerias, eu chamo de parcerias porque eles entram, né, através do edital e a gente vira parceiro
com entidades sociais que realizam efetivamente algum trabalho que vai trazer algum retorno para essas pessoas que são cadastradas nessa entidade. Então, a gente tem esse perfil que a gente busca e elas podem se inscrever através desse edital, que é lançado uma vez por ano, geralmente em dezembro, pelo site do SESC, www.sescrr.com.br, e lá tem todo o que está pedindo no edital. Não é muita coisa, é bem simples, então se a instituição ela já tem um corpo estruturado, se ela já tem funcionamento efetivo, vai ser muito simples de participar. E fora o edital, a gente também faz uma visita na instituição, né, para ver se está de acordo e se atende os critérios. Muito bom. E quais são as ações do programa do Sesc Roraima, né? Tem promovido aí que mais contribuíram com a segurança alimentar da população? Dentro da assistência, fora os atendimentos, né, nutricional, as oficinas, a gente tem o TSPI. O TSPI é o programa que foi desenvolvido para trabalhar só com os idosos, que chama Luz da Vida, e a gente só atende idosos a partir de 60 anos. Entre as atividades, a gente tem hidroginástica, a gente tem 2 tipos de dança, nós temos academia, nós temos as oficinas, nós temos as palestras, temos atendimento nutricional, temos uma faculdade, que é Universidade 50+, mas é voltado para as pessoas com mais de 50 anos, já não é voltada para o público 60+. E a gente tem aula de teclado, tem aula de coral e também de violão. Então, assim, eles têm uma agenda. Tem idoso que chega a 12h40 e só sai 18h30 de lá. Se a gente tivesse oficinas ou funcionássemos de manhã, com certeza eles estariam lá. E pela parte da manhã a gente deixou só a academia. Então, a maioria faz academia, parte muscular. E recentemente o Sesc promoveu aí um show, né? Show beneficente com a cantora Marília Tavares, aqui para os roraimenses. E como é que surgiu essa ideia? Então, dentro das áreas do SESC de atuação, que a gente tem saúde, lazer, educação e a assistência que está dentro deles, dentro desses programas, a assistência, ela vem, todas as atividades que a gente tem, para um público diferenciado dos demais públicos do SESC. Porque o SESC, Serviço Social do Comércio, ele é feito para o bem-estar do trabalhador do comércio. No caso da assistência, ele vem levando uma resposta para a sociedade em geral, então para o público em geral, pessoas em situação de vulnerabilidade. E dentro dessas áreas diversas do SESC, todas elas contribuem diretamente com o Mesa Brasil. No caso, a Semana S do Comércio, que foi realizada simultaneamente em todo o Brasil, aqui em Roraima, a nossa direção, a diretora Elisiane Carnetti, ela tem muito isso de todas as atividades que a gente tem no SESC hoje, seja de cultura, corrida do SESC, a gente tem a entrada solidária. De lazer. Então, é a arrecadação de alimentos. E quando surgiu essa possibilidade, né, do show nacional, a gente falou, epa, o ingresso, não tem como não ser um alimento, né? Então, foi um sucesso, a gente arrecadou mais de 6 toneladas de alimento. Conseguimos atender todas as entidades sociais cadastradas com cesta básica que foram montadas lá no Banco de Alimentos. Então, assim, todas as ações do SESC, elas são voltadas, seja os eventos da cultura no Teatro do SESC, lá no Centro Cultural, todos são ingresso solidário. Então, acaba que o próprio SESC se abastece dessas doações e doa para as pessoas que precisam, para essas entidades sociais que são cadastradas. Que maravilha, que iniciativa linda, né? E quantas instituições foram beneficiadas, né? E que tipo de impacto esse tipo de ação tem nas comunidades? Foram atendidas 39, que são as que a gente tem inscritas hoje. E assim, o impacto, quando a gente fala de alimento, ele é claro, assim, a gente tem toda essa questão de geração de renda, essa pegada, só que a gente também tem que lembrar da segurança alimentar. Eu sempre falo, saco vazio não para em pé. Exato. Então, se eu quero ensinar alguma coisa para alguém, eu quero colocar uma pessoa num curso, numa sala de aula para aprender a fazer um artesanato, um bolo, ela tem que estar bem alimentada. E no Mesa Brasil, eu acredito que é um programa completo, porque a gente faz essas duas coisas. A gente une a segurança alimentar com o apoio social. Então, essas pessoas, elas recebem a cesta básica. O nosso carro-chefe não é cesta básica, as pessoas pensam muito, relacionam muito Mesa Brasil com doação de cesta. A gente recebe muitas pessoas que vão lá
buscando... Solicitando uma cesta básica, Só né? que essa não é a nossa pegada. A gente trabalha com combate ao desperdício. E esse combate ao desperdício é da complementação alimentar, o que seriam frutas, verduras, o hortifruti em geral. Então, esse é o nosso foco. Claro que quando a gente tem essas iniciativas de arrecadação de alimentos não perecíveis, a gente distribui cesta básica. Mas não é o nosso principal objetivo com o Mesa Brasil. A população também ela pode continuar contribuindo, né, com doações ao Mesa Brasil, mesmo fora aí de eventos como esse? Sim, com certeza. A gente tanto recebe, como eu falei, de empresas, que são nossos doadores, também as pessoas físicas. Então, se a pessoa quiser fazer uma doação, agora a gente tem uma novidade, que a gente tem um Pix. Olha, Então, que se bom. a pessoa quiser fazer a doação em Pix ou levar o alimento lá, lá no mês a gente recebe doação de tudo, porque alguém sempre está precisando de alguma coisa. Com então, a gente tem certeza. campanhas de vestuário, a gente tem campanhas de itens de higiene, brinquedos. A gente está fazendo agora essa campanha de Vidro. para poder fazer as oficinas de pintura. Então, assim, tudo pode ser doado. Você pode mandar lá uma mensagem, se tiver interesse, né? Uma mensagem no Instagram do SESC-RR, perguntando como que procede. A gente funciona lá no SESC do Messejana, do Viaduto, Rua Jaranã, número 212, Messejana. Só entrar em contato e a gente alinha esse recebimento lá. E lembrando também que a gente também aceita, né, pessoas que queiram ser sim. voluntários para a faculdade, para as instituições, na parte da saúde, na parte do lazer. Então, a gente tem sim esse leque de, né, a pessoa, olha, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Eu sou uma nutricionista, eu sou uma psicóloga, eu sou professor de dança, de balé, e a gente sempre tem um localzinho para poder estar agregando, para levar, para dar uma palestra. Até falando nisso, né, a Universidade 50+, ela é toda voluntariada. A gente não tem nenhum profissional contratado. O Mesa Brasil hoje tem 7 funcionários contratados e 2 oficineiras, né, e uma que fica como palestrante. Então, assim, toda ajuda, toda doação é muito bem-vinda. E uma coisa que o SESC está realizando, né, essa campanha de arrecadação de utensílios de vidro, e do que se trata essa ação? Explica pra gente e que tipo de vidro podem estar doando. Explico. São uma das oficinas que a gente leva nas instituições, que é pintura em porcelana. A princípio era porcelana, né? Aí eu disse, olha, porcelana tá meio inviável, vamos colocar para vidro. E aí, qual a dificuldade que a gente começou a achar? Chegava na instituição, o pessoal tava com garrafa PET. Aí a nossa oficineira, olha, não dá, não fica legal, não sei o quê. Aí eu disse, gente, vamos criar uma campanha voltada para arrecadação de vidro, porque todo mundo tem um vidro que joga fora em casa. Exatamente. E essa questão do descarte é muito difícil, o descarte do vidro. Sim. E aí surgiu, aí pegou, deixamos pra lá, ficou, eu disse, não, agora nós vamos atrás. Aí foi quando a gente, vamos lançar, vamos ver se vai dar certo ou não. E a gente tá com 2 semanas e a gente já arrecadou muito. E é qualquer tipo de vidro que não esteja nem quebrado e nem trincado, mas garrafa de vinho, de cerveja, de que mais? Aquelas garrafas de suco Suco, conserva, jarro, prato, copo. Tudo que for de vidro. Tudo que for de vidro. E explica pra gente o que será feito com esse material depois. Então, dentro dessas oficinas que a gente tem de geração de renda, a gente tem 2 profissionais que trabalham com a gente, que são artistas plásticas, e elas fazem esse trabalho, que é a pintura em porcelana. Então, ela vai ensinar essas pessoas que participam das oficinas das entidades a fazer uma pintura no copo, no prato. É um trabalho muito bonito e a gente incentiva porque é geração de renda. Então, às vezes, a pessoa ela pode agregar valor num copo comum com uma pintura e ela já pode o quê? Gerar uma renda. Inclusive, essa é a história da própria oficineira que dá. Então, ela começou a pintar e hoje em dia ela faz esse trabalho de venda aqui em Boa Vista, que a gente sabe que o mercado aqui ainda é muito pequeno de artesanato. Então, assim, a gente pensou, por que não unir sustentabilidade com geração de renda? Isso é muito perfeito. Sim. E aí, a gente está fazendo esse trabalho. A gente tem um cronograma, né, de atendimento dessas entidades. Então, a gente tem essas 39 instituições cadastradas.
todas elas ao longo desse ano vão receber pelo menos uma atividade educativa, seja na área de alimentos ou seja na área da geração de renda. E aí eles vão uma vez por semana, o SESC agora leva o material, leva a professora, leva as tintas, leva toda a instituição, não precisa arcar com nada, e elas vão aprender ali. E o que o MESA faz? A gente sabe que essas instituições, elas não atendem só aquelas 25 pessoas que participam de uma oficina. Então, qual é o nosso incentivo? A gente incentiva que essas pessoas que participem da nossa formação sejam multiplicadoras. Então, o que a gente se interessa? Que aquela pessoa aprenda para depois ela poder passar aquilo para as outras pessoas. E a gente tem muitas instituições, relatam pra gente, né, que fazem isso. Eu participei do curso de bolo e na outra semana chamaram novas mulheres que uma das que estavam lá já passou esse conhecimento. Então, assim, atender todo mundo presencialmente ao mesmo tempo não tem como, porque é um público muito grande que a gente atende por mês. Mas a gente trabalha com essa cadeia, né? O SESC dá, a instituição repassa e a pessoa repassa, e assim a gente transforma o mundo. Beleza, mas assim, essas oficinas de reaproveitamento de vidro, né? Quem é que pode participar de fato? Então, os participantes são as pessoas cadastradas nas entidades sociais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Boa Vista, o Instituto Pirilampos. O Instituto Pirilampos atende X pessoas. E a gente marca uma oficina lá na sede deles e eles vão escolher lá 25 pessoas para participarem dessa atividade. Essas atividades do Mesa Brasil, elas nunca são para público em geral. A gente não abre curso de artesanato. Isso, a gente às vezes põe postagem, as pessoas, onde é que eu me inscrevo, como é que eu faço? Mas é voltada justamente só para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso. Então a gente não vai cobrar nada, é 100% arcado pelo SESC, mas não é para o público geral. Então a gente tem esse público prioritário, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade que são atendidas por essas entidades. Às vezes acontece da gente receber ofícios, né, Maria? Um determinado setor, local ou repartição solicitando uma oficina. Aí a gente, o que a gente faz? A gente vai, olha a nossa agenda, se tem disponibilidade ou não. Geralmente, a Maria que vai com a parte nutricional para fazer esse atendimento, né? Uhum. E assim, diferentes setores e lugares. E onde é que as pessoas elas podem doar os vidros? Há algum cuidado aí que precisam ter antes de levar o material? A gente está pedindo só que não entregue mesmo eles quebrado, rachado, para não danificado. Mas você pode estar entregando lá na academia do SESC, que fica ali ao lado do viaduto, no horário comercial, na sede administrativa, horário comercial, e no Mesa Brasil, que também é Rua Jaranã, como a Maria já disse, Messejana 212, também no horário comercial. E a partir do dia 15, na escola do SESC. Muito bem. Algo mais que eu não te perguntei, não perguntei para vocês que você gostaria de falar. Vamos falar de um projeto Fique à vontade. É um bebezinho agora, que é o Envolva-se, né, Maria? Que é um projeto piloto, que é a primeira instituição que está recebendo agora. E a gente vai falar um pouquinho dele, porque ele é 6 meses a duração, para 20 mulheres. E a Maria vai falar um pouquinho, porque eu costumo dizer que é o bebezinho dela. Então, a gente vai falar um pouquinho desse projeto, que é o Envolva-se. Então, para contextualizar a realização do projeto, o Departamento Nacional do SESC, que é quem regula ali todos os departamentos regionais, a área de assistência, ele tem projetos que são ofertados para os departamentos regionais, que é o nosso caso aqui em Roraima. Então, esses projetos, eles são criados, pensados em como ele vai ser executado, como ele vai funcionar, aquele orçamento. E aí a gente diz, eu quero fazer aqui no meu estado ou não quero fazer aqui no meu estado. Isso. E a gente, quando eu vi esse projeto, eu falei, eu acho que é isso que a gente está precisando aqui. Porque a gente tinha muito aqui em Roraima essa cara do Mesa Brasil, da assistência do SESC, como doação de cesta básica, doação de alimentos, distribuir. E eu falei, assim, eu pensei com a equipe, né? Esse projeto que chama Envolva-se é uma coisa totalmente diferente, nunca tinha visto aqui. O que ele consiste? Ele é um projeto de economia criativa circular, ou seja, sustentabilidade voltada para a moda sustentável.
Ou seja, upcycling, como fala? Mudar uma roupa que você já tem, construir cuidar de uma coisa nova. Customizar uma peça. Customizar essa palavra. Customizar uma peça. Então, a gente fez esse projeto num instituto aqui de Boa Vista que chama Instituto Social Bom Samaritano. Foram 20 mulheres participantes dessa primeira turma, né? Projeto piloto. E aí elas tiveram por 6 meses aulas às terças e quintas-feiras, um curso mesmo. Terças e quintas-feiras, a tarde toda, aprenderam a bordar, aprenderam a costurar em máquina de costura, bordar na máquina, bordar na mão. E aí, essas mulheres, e a gente está preparando agora nesse último mês, que é o último mês do projeto, que é uma parte mais teórica, de aprender conceitos de marketing, de venda, de redes sociais. Ou seja, a gente formou... Eu falo que a gente formou 20 artesãs aqui em Boa Vista, porque foi um curso formativo mesmo, 6 meses. E também, só complementando, elas aprenderam a pintar tanto em tecido quanto em couro. Uhum. Que coisa boa, até porque no período de carnaval, no período agora da festa junina, se usa muita customização. Muitas vezes a pessoa não tem aquela habilidade de fazer, e tendo pessoas preparadas para isso, é maravilhoso. Inclusive, de festa junina, a gente teve uma senhora que postou lá no grupo que tinha feito laço, que elas aprenderam a fazer. Primeira aula, no primeiro começo deles, foi a começar a fazer laço. Esses laços de menina, assim, que vende muito, né? À mão. Então, você não precisa ter nem máquina de costura. Costurando à mão. E ela postou lá que ela já tinha vendido, botou meu primeiro laço de festa junina que ela tinha feito. Então, assim, muitas delas, eu acho que tinha 2 ou 3 que já tinham uma noção de costura, de corte. A grande maioria nunca tinha pegado numa agulha. Não sabia pra onde ia um bordado. Eu mesma, acompanhando o projeto, fiz o meu bordado lá, saiu. Como foi o feedback? Conta pra gente. Elas amaram, assim, a gente teve um evento de encerramento recentemente, que teve a presença do presidente da FEComércio, o presidente do SESC, né, seu Ademir, teve a presença dele, a gente teve um momento de confraternização, de troca, e ontem a gente teve uma roda de conversa com elas, assim, num momento mais íntimo, para elas falarem, assim, o que elas sentiram, o que elas acharam. A gente teve muitos relatos de pessoas que têm uma rotina, uma vida muito agitada, ou seja, tem uma filha com deficiência, tem que trabalhar fora, trabalho informal, e aí vê ali naquele momento, eu disse, eu não vejo a hora de chegar terça e quinta tarde pra eu ir lá conversar com as minhas amigas. Virou uma terapia, né? Nossa, e como é? Pra você mesmo, sabe? Exatamente. Porque elas cuidam de todo mundo. Exatamente. E tem um momento ali de só... Eu entendo perfeitamente como é que é isso. Já vivi isso um tempo. Eu sou mãe atípica, né? O tempo que eu passei parada em casa, o que me dava uma pequena renda era o artesanato. Legal. Né? E aí isso aí vem como uma fonte de renda. Não é tão grande, assim, dependendo do que a pessoa vai fazer. Mas ali já é uma mão na roda, já é uma ajuda. E assim, tanto. Apesar de ter finalizado 6 meses, não termina o projeto. A gente tem um acompanhamento. A gente não marcou o retorno, né, Maria? Mas a gente vai acompanhar para saber como tá, se elas entraram no mercado, se alguém tá se sustentando, não digo se sustentar, tirando uma renda dali do aprendizado, e a gente vai ter uma feira de encerramento para elas exporem os produtos e fazer a venda dos produtos. Muito bom, isso é maravilhoso. Algo mais para a gente estar finalizando o nosso bate-papo? Já passou todas as informações, com muita coisa, né? A agenda do SESC sempre cheia, sempre com muitas novidades aí para quem acompanha, para quem participa desses programas, de tudo isso. Eu quero agradecer desde já a você, Aline, a você, Maria. Muito obrigada por estar aqui no nosso Entrevistas DPE, passando todas essas informações que são muito boas para quem nos acompanha aí do outro lado. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade e, assim, quem tiver dúvidas sobre o SESC, entre em contato nas nossas redes sociais, no nosso telefone institucional, que eu esqueci agora o nome, qualquer nome. Mas tem rede social, Tem, né? rede social, sim, que é o www.sescrr.com.br /Sesc.
@SescRR, nosso Instagram. Ótimo, Pode entrar é em só seguir que fique, Pronto. fica ali E sabendo também de tudo, não né? Dúvida, Não pode posso entrar em deixar de contato com a falar. gente. Doem pro Mesa Brasil. Isso! Claro! Nós precisamos de doadores, sejam empresas, pessoas físicas. Não importa se é pessoa jurídica, se é pessoa que física, tenham né? interesse em doar, em participar, doação de produtos, serviços ou voluntariado. Estamos de Maravilha. portas Doação abertas. de vidros também. Doação de vidros. A gente tem, assim, essa dificuldade do descarte do vidro e o SESC está com essa ação maravilhosa aí, já fazendo isso pela gente, já dando um rumo a esses vidros, né? Isso. Que tanta gente não pode descartar de forma comum para não ferir quem está ali coletando, né? Exatamente. E ter aí um reaproveitamento e gerando renda. Com certeza. Isso é maravilhoso. Parabéns a toda a equipe Muito do SESC. obrigada. Muito obrigada a vocês. Sejam sempre muito bem-vindas aqui ao Entrevistas DPE. E nós vamos ficando por aqui. Eu conversei com a Aline Mato, gerente da assistência do SESC Roraima, também com a Maria Clara, nutricionista, que falaram sobre todas essas ações do SESC maravilhosa. Então não fique de fora e acompanhe as redes sociais para estar por dentro de tudo. Nós falamos sobre o programa Mesa Brasil SESC, que une o combate à fome, sustentabilidade e ação social. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Já compartilha essa informação maravilhosa. Você também nos acompanha pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria. Eu sou a Adriana Carla, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.